Olá pessoal, vamos continuar nosso curso aí, trabalhando com competência. No último vídeo nós analisamos alguns aspectos relacionados ao artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, que trata ali de algumas competências da Justiça Federal quanto à matéria. Vamos dar continuidade hoje, vou trazer para vocês já de início aqui o artigo 109, inciso 5. Diz o seguinte: será de competência, portanto, de um juiz federal, processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então veja, se você comete um crime cujo resultado você pretenda que seja realizado lá no estrangeiro, ou, de outro lado, você cometendo um crime lá no estrangeiro, mas propondo ali que seja ele cometido aqui o seu resultado no território nacional, esse crime será de competência da Justiça Federal. Eu tenho dois exemplos que buscam ilustrar isso daqui que a gente está falando. O crime de tráfico de drogas transnacional, aquele em que o agente, por exemplo, reside aqui no Brasil e ele pretende traficar drogas para o exterior. Então, nesse caso aí, esse crime será de competência da Justiça Federal. Outro ponto específico que a gente pode dar de exemplo aqui é o crime de contrabando ou descaminho, que também são crimes de competência da Justiça Federal. Então, aquele crime que consiste em você trazer alguma mercadoria que seja ilícita ou alguma mercadoria com desvio ali de finalidade tributária, você vai estar incorrendo num crime de competência da Justiça Federal, seja para remeter para o exterior ou seja para trazer do exterior para cá, nos termos do artigo 109, inciso 5 da Constituição Federal. Aqui é importante a gente dizer também que a competência ela é firmada em razão da matéria, mas em razão do local onde será processado esse crime, será o local de apreensão da determinada mercadoria, ou de onde foi remetida a determinada mercadoria ali e que foi encontrada pelas autoridades. Então, por exemplo, você está traficando drogas no exterior, está trazendo drogas do exterior, entrou no avião, na hora que entrou no Brasil, desembarcou lá no estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo. O que vai acontecer se você for pego com essa quantidade de drogas, ou seja, incorrendo na conduta de tráfico de drogas? O estado de São Paulo, especificamente, ali no juízo da cidade de São Paulo, especificamente o juízo federal, é quem vai ter essa competência para processar e julgar esse agente, ok? O inciso 5A diz que também é competência do juiz federal processar e julgar as causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Pessoal, o parágrafo 5º vai dizer o seguinte, que o Procurador-Geral da República, ele tem uma atribuição de suscitar o deslocamento da competência de um determinado foro ali, para que se julgue um processo que envolva grave violação a direitos humanos. Então, imagine o seguinte exemplo. Vamos imaginar que alguém esteja investigado por ter praticado um determinado crime ali, e esse crime, enfim, ele não está sendo investigado a contento, porque possivelmente, vamos imaginar, esse crime foi cometido por algum agente de polícia, um crime que tem incorrido em tortura, enfim. E aí esse policial está sendo investigado, mas as investigações não andam. O que o Procurador-Geral de República pode fazer? Ele pode propor um incidente de deslocamento da competência, onde a competência dessa investigação passaria, aqui possivelmente da Polícia Judiciária Civil, para a Polícia Federal. Ou se já estivesse na fase de processo, passaria lá da competência de um juízo estadual para a competência de um juízo federal. O caso mais emblemático que a gente pode dar como exemplo é o caso, por exemplo, aí mais recente, né, da Marielle Franco. O caso dela está sendo investigado pelos policiais civis do estado do Rio de Janeiro, mas parece que tem interesse de algumas partes aí que essa competência seja deslocada para a Justiça Federal. Para isso,
o PGR, portanto, deveria propor esse incidente no âmbito do STJ. Aí o STJ é quem vai determinar, portanto, essa competência da Justiça Federal. O artigo 109, inciso 6, diz que também é competência de um juiz federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Pessoal, veja, crimes contra a organização do trabalho estão previstos no artigo 197 a 207 do Código Penal. Lá tem algumas condutas, tais como reduzir alguém à condição análoga de escravo, por exemplo, além de outras condutas ali previstas contra a organização do trabalho. A pergunta que se faz é, então se eu cometer um crime previsto entre os artigos 197 a 207 do Código Penal, eu vou ser processado pela Justiça Federal? Não automaticamente, nem sempre. Só será processado pela Justiça Federal se esse crime contra a organização do trabalho envolver afronta a direitos de natureza coletiva desses trabalhadores aí. Então, a doutrina reconhece que para haver incidência teria que ter ao menos 3 trabalhadores ali como vítimas desse crime para considerar, portanto, que foi um crime contra a organização coletiva do trabalho e, portanto, incidindo a Justiça Federal, ok? Ele ainda diz que será da competência da Justiça Federal os crimes, aqui nos termos da redação final do inciso 6º, contra o sistema financeiro e contra a ordem econômica financeira. Pessoal, a doutrina e a jurisprudência reconhece que nesse caso aqui, esses crimes contra o sistema financeiro e contra a ordem econômica financeira estão previstos numa série de legislações que tipifica condutas contra o sistema financeiro e contra a organização econômico-financeira. Então, por exemplo, a Lei 7.492 de 86 prevê crimes contra o sistema financeiro nacional. Para a gente saber se o crime será de competência da Justiça Federal ou não, a legislação que reger as condutas contra o sistema financeiro ou contra a ordem econômico-financeira deve expressar que é a competência da Justiça Federal. Se a lei for omissa nesse sentido, a competência ela passa a ser da Justiça Estadual. Então, vamos dar alguns exemplos. A Lei 7.492 de 86 é a lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Essa lei ela prevê expressamente que se alguém incorrer numa conduta ali prevista, será processado e julgado pela Justiça Federal, ok? Já a Lei 1529 de 1951 é a lei de crimes contra a economia popular. Essa lei não prevê que é competência da Justiça Federal. Se não prevê, a Justiça Estadual é quem prevalecerá, ok? Lei 8.137 de 90 traz crimes contra a ordem tributária e contra as relações de consumo. Nesse caso específico, vai depender aqui da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, o tributo que foi ali sonegado, que foi desviado, enfim. Então, por exemplo, se o crime contra a ordem tributária envolver imposto de renda é um tributo de competência da União, será processado e julgado na Justiça Federal. Se a sonegação de tributo, por exemplo, envolveu ICMS ou ISS, que são tributos, respectivamente, da competência do Estado e do município, será, então, competência para processar e julgar alguém a Justiça Estadual, ok? Crimes previstos na Lei de Lavagem de Capitais, a Lei 9.613 de 98, também envolve essa questão de crimes contra a ordem econômica e financeira. Em regra, são julgados pela Justiça Estadual. Porém, se a lavagem de capitais for contra algum dos bens, dos interesses ou dos serviços da União, ou de alguma de suas entidades autárquicas, ou de alguma de suas empresas públicas, a competência é da Justiça Federal. Se a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal, esse crime de lavagem de capitais também será processado e julgado na Justiça Federal. Lembrando que o crime de lavagem de capitais, ele é um crime que depende de uma infração penal
antecedente. Pode ser, inclusive, outra lavagem de capitais, mas tem que ter um crime ali, uma infração penal antecedente, especificamente, ok? Vamos adiante. O inciso 9 aqui diz que também é de competência da Justiça Federal processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Lembrando que nem todos esses incisos do artigo 109 têm pertinência com a matéria de processo penal, a gente apenas está analisando aqueles que são de pertinência do processo penal. Então, esse inciso 9 diz que se você cometer um crime a bordo de um navio ou a bordo de uma aeronave, esse crime é de competência da Justiça Federal, salvo se for de competência da Justiça Militar. Então, se for, por exemplo, um navio ali da Marinha Brasileira e um dos militares cometer um crime a bordo, evidentemente que será processado e julgado pela Justiça Militar, ok? E por fim, o inciso 11, na verdade, que diz que será de competência da Justiça Federal processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas. Aqui a gente precisa fazer um parêntese, pessoal. Por quê? Não é pelo fato de eu cometer um crime contra um índio que necessariamente eu serei processado e julgado pela Justiça Federal. Para envolver a competência da Justiça Federal, esse crime contra um índio tem que ser em virtude ali de direitos indígenas envolvidos. Por exemplo, se eu matar um índio porque eu não gosto de índio, eu quero exterminar os índios, etc, etc. É competência da Justiça Federal. Agora, vamos supor que eu cometo um crime de roubo contra um índio que mora na cidade, numa casa normal ali, e cometi o crime de roubo sem saber que ele era índio, enfim, a raça dele ali, a etnia dele não importa nesse caso. Então, eu estarei cometendo um crime de competência da Justiça Estadual, ok? Se eu cometo um crime contra indígena envolvendo direitos indígenas, vou lá e faço um desmatamento numa reserva indígena, por exemplo, etc., crime sempre será da Justiça Federal. Então, com isso, a gente fecha o artigo 109, que traz algumas situações envolvendo aí essa questão da competência ser da Justiça Federal. Aguardo vocês no próximo vídeo trabalhando ainda com competência. Um abraço.